A escritura Atmabodha, como o próprio nome sugere, é um tratado espiritual sobre o autoconhecimento. Consiste em apenas 68 versos em sânscrito e é considerado um prakarana, ou seja, um tratado sobre a filosofia Advaita Vedanta, monismo. O sábio Sri Shankaracharya, que foi o principal proponente do Advaita Vedanta, compôs 3 tipos de trabalhos espirituais: os bhásyas, os prakaranas e os stotras. Os bhásyas são seus comentários sobre as 3 principais obras da filosofia Vedanta, que são os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. Os stotras são hinos devocionais. Os prakaranas, por outro lado, são tratados elementares da filosofia Advaita Vedanta. Dos quase 40 tratados elementares atribuídos a ele, o Atmabodha é uma das obras menores. Uma das especialidades do Atmabodha é que todo ensinamento importante da Vedanta é esclarecido por meio de exemplos. Nesta palestra, iniciaremos o estudo da escritura Atmabodha. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananantva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Visida Sadhanam Mahaganapate Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Pirvajinivati Dhinam Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatada Saraswati Ajatakantu Yajnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Dharmasya Sarvadharmaswarupini Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Shrutismati Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações aos todos. Every Wednesday, we take up a few weeks earlier, we had a series of 10 talks on introduction to Vedantic scriptures. Até a semana passada nós tivemos uma introdução de 6 palestras como uma introdução. From this week onwards, we'll enter into a Vedantic text study. Vamos começar agora o estudo de um texto da Vedanta. So the text which is chosen for our study is the text called Atmabodha. O texto é Atmabodha. This is a text, a very short text written by Adi Shankaracharya. É um texto muito pequeno, foi escrito por Adi Shankaracharya. Atma means the self. Atma significa o ser. Bodha, the knowledge. Bodha é o conhecimento. So Atmabodha means about self-knowledge. Atmabodha, então, é um tratado sobre o autoconhecimento. So the text itself, the name itself says that it talks about self-knowledge. O próprio nome já diz, é sobre o autoconhecimento. Self-knowledge means about our real self. Sobre o nosso ser real. So, this is the text which we are going to study. Vamos estudar esse texto então. So, it is a very short text containing about 68 verses. Tem 68 versos. Scriptural studies is most important in our life. É muito importante estudar as escrituras na vida. Generally, a common man thinks that
why should we study scriptures? It is all meant for monks, not for us. As pessoas podem pensar, por que estudar as escrituras? Isso é para os monges, não para nós. So for us, we need to study those things which help us to cope up with the struggles of life. As pessoas pensam, vamos estudar só aquilo que vai nos ajudar a conseguir o que a gente quer no mundo. So monks do not have anything to do. So it is up to them to study the scriptures. Their path is different, our path is different. Como os monges não têm esse tipo de ocupação, então eles estudam as escrituras. O caminho deles é diferente. So scriptural study is not for us. It is for the monks who take up such life. Então eles pensam que o caminho, o estudo das escrituras é para os monges. So this is the general thinking of the common man. As pessoas geralmente pensam assim. He does not go into the scriptural studies. E por isso não estuda as escrituras. But scriptural studies is most important in our life. Mas é algo muito importante. Because scriptures teach about ourselves. Porque está falando sobre nós mesmos. Without having a proper understanding of ourselves, we keep on doing the mistakes. Sem entender quem nós somos, nós continuamos nos mesmos erros. Most of our psychological struggles in our life is because we do not understand about ourselves well. A maioria dos nossos problemas psicológicos na vida é porque nós não entendemos a nós mesmos. A philosopher has said like this. A wonderful saying is there, said by a philosopher. Filósofo disse. He says, "It is a sad fate of a man that he dies well known to all others, but unknown to himself." É um fato muito triste que uma pessoa morra, deixe esse mundo conhecida por todos, mas desconhecida por si mesma. It is a very sad fate that man dies being well known to all others, but he himself is unknown. He does not know who he is. É um destino triste a pessoa morrer sendo conhecido por todo mundo, mas ao mesmo tempo ela não conhece a si mesma. If anybody asks about me, people will know that he is such and such, he is such and such. Se perguntarem a respeito de mim, as pessoas vão dizer, esse é aquela pessoa. But when I myself reflect, I don't know anything about myself, my real self. Mas refletindo eu mesmo, eu vejo que eu não sei nada a respeito de mim mesmo. Not knowing myself, I die. That is the fate, the philosopher says. E assim eu morro. Why it is so? Because right from our childhood, we have been taught to look outside, to ask questions about the outside world. Porque desde a infância nós fomos ensinados a sempre questionar o mundo que está fora de nós. What is that? Which is observable to our sense perceptions. Que é observável pelas nossas percepções dos sentidos. So whatever is perceivable to our sense organs, we know about them, but we do not know about ourselves. Nós aquilo que os nossos órgãos dos sentidos apreendem, mas nós não conhecemos a respeito de nós mesmos. Right from our birth, our parents, teachers, society, school, friends, everybody teaches about what is observable to the senses. Desde o nosso nascimento, nossos pais, a escola, ensina o que é observável no mundo externo. But nobody inquires about nobody teaches us who we are. Mas ninguém ensina quem nós somos. 99% of our study is about what is observed through the senses. Então, a maior parte do que nós estudamos é o que é observável através dos sentidos. So this mysterious question, who I am, remains always a mystery to us. Então, essa pergunta, quem nós somos, permanece sempre um mistério para nós. So, but the primary fundamental thing is to know who I am first. Mas a coisa principal, fundamental, é conhecer quem nós somos. So, scriptures teach us who we are before the senses. As escrituras ensinam então quem nós somos antes dos órgãos dos sentidos. So, scriptural studies is most important for all of us. Por isso é um estudo importante. To know, to understand ourselves, who we are in our real sense. Para conhecer quem nós somos. So in our earlier classes, lot of reflection is being done about the importance of the scriptural studies. Nas aulas passadas nós falamos sobre a importância de estudar as escrituras. So the benefits of this study of scriptures, I shall try to summarize. Eu vou tentar resumir por que estudar as escrituras é bom.
So scriptural studies is important for all to understand one's real nature. É importante para todo mundo, para entender a si mesmo. Scriptural studies gives Godward turn to our mind. Faz com que a nossa mente se volte para Deus. So if somebody does not like the word God, we can translate like this. It gives the mind to return back to its source. Aqueles que não gostam de falar a respeito da palavra Deus, podemos dizer então que ajuda a mente a voltar para a sua fonte. Scriptural studies helps the mind to turn back to look to its source. O estudo das Escrituras então ajuda a mente a voltar e olhar para a sua fonte. What is the source? It is the inner divine self. Qual é a sua fonte? É o ser divino interior. The teachings are the echoes of this inner divine self. The scriptural teachings are the echoes of the inner divine self. Os estudos das Escrituras estão fazem um eco do nosso ser divino interior. Through these words of the scriptures, mind gains the power how to look within. Pelo estudo das Escrituras, a mente adquire um poder de olhar para dentro. Scripture also gives a clear understanding about the goal of life. Dá também um entendimento claro a respeito da meta da vida humana. The means of attaining this goal. E quais são os meios para alcançar essa meta? And what are the obstacles we encounter in the path? E os obstáculos no caminho. In the external world, in the visible world, we can see an obstacle, but in the inner world, what is the obstacle? Only scriptures can point out. No dia a dia, no mundo, nós podemos ver os obstáculos, mas quais são os obstáculos internos a nós? Somente as Escrituras podem apontar. It is an unknown path where scriptures point what are the obstacles and how to overcome them. É um caminho interno que as Escrituras vão dizer como superar os obstáculos e seguir o caminho. So scriptures gives us the clear understanding of the goal of life, the means of attaining it, and overcoming the obstacles. As Escrituras então dão um ensino claro a respeito das metas da vida, como alcançá-la e quais são os obstáculos que surgem no caminho. Scriptural studies also develop our mind in the right spirit to face the challenges of life. E também ajuda a nossa mente a se desenvolver para encarar os desafios da vida. Deep study and thinking of the scriptural thinking activates the higher center of the mind, which normally remains dormant. Pensar profundamente sobre as Escrituras ativa o nosso centro superior da mente, que geralmente ele permanece adormecido. There is an intellectual joy superior than the sensory pleasures. Existe um tipo de alegria intelectual que é superior à alegria dos sentidos. So even scriptural study brings a joy of the intellect, thereby which we counter the mind seeking the sensory pleasures. O estudo das Escrituras, então, faz com que a mente deixe de buscar os prazeres sensoriais. Scriptural studies in indirect way, it helps in the purification of the mind. De forma indireta, ajuda a purificação. Intellectual pursuit through the lines of scriptures balances our emotions, dry sentiments. O estudo intelectual, então, faz um equilíbrio das nossas emoções. And finally, in the old age, when external activities get reduced because our body does not have strength, at that time, scriptural study provide a great support and inspiration. E quando nós nos envelhecemos, as Escrituras são um suporte para nós no final da vida. So, for all these reasons, scriptural study is very important because it teaches about ourselves. Por isso que as Escrituras são importantes, porque ensinam a respeito de nós mesmos. So, with this, we shall enter into the study of the text called as Atmabodha. Vamos começar então o Atmabodha. Atma means the self. Bodha means the knowledge. Atma- Atmabodha means the self-knowledge. Atmabodha significa o autoconhecimento, conhecimento do ser. This text contains only 68 verses. 68 versos. In Sanskrit, this kind of text is known as prakarana grantha. Em sânscrito, esse tipo de texto é conhecido como prakarana grantha. Prakarana grantha means it is a elementary text on Advaita Vedanta. É um texto elementar, básico, sobre a Advaita Vedanta. It is a supporting text written for the understanding of the main source of Vedanta's teaching.
É um texto auxiliar dos ensinamentos principais da Vedanta. So, to give an example, it is like a short manual on the Vedanta philosophy. É como um manual resumido a respeito da filosofia Vedanta. What does it teach? It teaches primarily about the principles of Vedanta, main concepts of Vedanta. O que ele ensina? Ensina a respeito dos conceitos principais da Vedanta. It explains the system of the thought process in the Advaita Vedanta. Explica o sistema de pensamento, a corrente de pensamento por trás da Advaita Vedanta. It explains the practices, what to be done to reach to that supreme reality. E as práticas para alcançar aquela realidade suprema. And various views and ideas of Vedanta philosophy is also discussed. E são discutidos também vários pontos de vista a respeito da filosofia Vedanta. So as said, the author of this text, Atmabodha, is Adi Shankaracharya. O autor é Shankaracharya. So Adi Shankaracharya propounded the Advaita Vedanta. Shankaracharya propôs a Advaita Vedanta. This one thing to understand is, it is not a new thing which Shankaracharya introduced. It was already inherent in the Vedas. A Advaita Vedanta não foi algo novo que Shankaracharya trouxe, é algo que já estava nos Vedas. He made it popular by explaining those thought process, which was already inherent in the Vedas, Upanishads. Ele tornou esse ensinamento popular, mas algo que já estava nos Upanishads. Advaita Vedanta means non-dualistic Vedanta philosophy. Advaita Vedanta significa a filosofia Vedanta não dualista. Advaita Vedanta, as propagated by Adi Shankaracharya, is the path of the knowledge. Então, essa Advaita Vedanta que Shankaracharya ensinava é o caminho do conhecimento. So, what does this Advaita Vedanta teach? E o que ensina? The essence of this Advaita Vedantic philosophy is beautifully put in a verse in Viveka Chudamani text by Adi Shankaracharya. Tem um verso do Viveka Chudamani, também escrito por Shankaracharya, que coloca de uma maneira bonita o que significa. This verse is 478th verse of Viveka Chudamani. 478 verso, o número do verso. So, Vedanta Siddhanta Niruktareshu Brahmaiva Jivaha Sakalam Jagatcha Akhanda Rupa Sthitireva Moksho Brahmadvitiye Shrutaya Pramanam. The doctrine of Vedanta philosophy is this. What does Vedanta teaches this? A Vedanta ensina isso. So, the absolute, the supreme self and the jiva called the individual self are one and the same. O ser supremo e o ser individual, o jiva, são a mesma coisa. The supreme self, known as Brahman, and the universe, which is visible to us, known as Jagat, are one and the same. O ser supremo e o universo, que para nós é algo visível, chamado Jagat, são a mesma coisa. It means the supreme self, the individual self, and the universe, the Jagat, are identical. O ser supremo, o ser individual e o universo são a mesma entidade. To be established in this non-dual state means moksha, called as liberation. Se a pessoa que se estabelece nesse estado, então ela alcança um estado chamado moksha, So liberação. With regard to the authenticity of it, the Vedas itself is the proof. Com relação à veracidade desse texto, os Vedas são a prova. Desse ensinamento, os Vedas são a prova. So, this is the essence of the Vedanta philosophy. The individual self, the supreme self, and the world are identical. Então, essa é a essência da filosofia Vedanta, que o ser supremo, o ser individual e o universo são a mesma entidade. So, how to understand this unitary existence, unity of Jiva, Brahman, and Jagat, the supreme self, individual self, and the Jagat, is explained through the philosophy of Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta ensina então a entender essa unidade que existe entre o ser supremo, o ser individual e o universo. So this Atmabodha, a short treatise, explains various concepts, various ideas in the path of understanding this identity. Então, esse pequeno tratado, que é o Atmabodha, ele ajuda a entender, então, essa identidade. Now, let us see, why should we study Prakarana Grantha, a short treatise? Por que nós deveríamos estudar, então, um tratado pequeno chamado Prakarana Grantha? So, the goal of the Vedanta is finally to transcend our sense organs and our mind and realize our innermost self.
A meta da Vedanta, então, é transcender a nossa mente e alcançar o nosso ser verdadeiro interno. In order to apply the teachings of Vedanta in our life, one needs to attain the purification of mind. First step. Mas o primeiro passo para aplicar esses ensinamentos da Vedanta na vida é alcançar a purificação da mente. So, generally, according to the teachings, our mind oscillates between three gunas, tamas, rajas and sattva. A nossa mente sempre está oscilando entre sattva, rajas e tamas. These gunas have the ability to impact our emotional state. Esses gunas têm a capacidade de impactar o nosso estado emocional. They affect our psychological state. O estado psicológico também. They affect our energetic state also. O estado energético também. When the mind is in the tamoguna state, when the tamoguna predominates our mind is dull. Quando o guna chamado tamas predomina em nossa mente, a nossa mente se torna apática. Generally, when rajoguna predominates our mind is restless and active. Quando o guna chamado rajas predomina em nossa mente, a nossa mente fica rajásica, energética e inquieta. When sattva guna predominates, the mind is pure, peaceful. Quando o guna chamado sattva predomina, a nossa mente fica em paz. The mind is contented and balanced and harmonious. Ela fica contente, balanceada e em harmonia. So these three gunas are present in all the living beings. Esses três gunas estão presentes em todos os seres vivos. So the first step is to achieve this state of sattva in our mind. Nós temos que buscar então um estado de sattva na nossa mente. And then the next step is to transcend even sattva to realize the unitary consciousness. Mas para realizar a consciência unitária deve-se transcender até mesmo sattva. So when predominant guna of the mind is sattva, then one gets the force within to turn back the extrovert mind towards introvert. Quando o guna sattva predomina na nossa mente, nós adquirimos uma força interna que nos faz conseguir voltar a mente para dentro. Then we get sufficient force to merge this sattvic state of mind, the inward mind, into the heart to realize the source of everything is one unitary consciousness. E nós adquirimos uma força da mente de voltar a nossa mente para o coração e alcançar essa unidade. So this mind, introvert mind, which is predominantly sattvic in nature, is merged in the heart, which is the heart here means the seat of the inner self. Essa mente então se volta para o coração e mergulha nele. O coração é o assento do ser superior. The nature of the inner self is all pervading, all the differences vanish and one experiences the unitary consciousness. Nesse estado, a pessoa experimenta a consciência unitária. So, merging the introvert mind, which is predominantly with sattva, into the heart is known as transcending the mind and realizing the self. Então, mergulhar a mente em meditação no coração, isso que é transcender a mente e alcançar o ser. So, the first step in the purification of the mind is to achieve the balanced state of mind, which is predominantly sattva in nature. O primeiro estado, então, é alcançar um equilíbrio mental que faz com que a mente se torne predominantemente sátvica. So, Upanishadic teaching is all about teaching how to achieve, to transcend this mind. Os Upanishads ensinam como transcender a mente. And finally, merge it in the inner self. E finalmente fazer com que ela submerja ou mergulhe no ser interno. The goal is to achieve the source of everything, that is Brahman, that is the unitary consciousness. Para alcançar a fonte de tudo, que é chamado Brahman. So, the study of the Upanishads presumes one to have the clear understanding of the basic terminologies and concepts of the scriptures. Requires. O estudo dos Vedas demanda da pessoa ter um conhecimento básico dos termos que estão nas escrituras. So, to study the Upanishadic teaching, what it teaches, the first step is to understand the terminology. Então, é necessário entender, primeiramente, a terminologia. And what are the various ideas spoken about in the Upanishads. E as várias ideias que são faladas lá. However,
for the new students, it is difficult to grasp the concepts directly which is spoken in the Upanishads. Para os iniciantes, contudo, é difícil aprender os conceitos logo de início. So first, one has to introduce the terminology and the ideas, small concepts which is about the Vedanta. Primeiramente, a pessoa deve ser introduzida então em conceitos menores a respeito da Vedanta. For example, in Upanishads, all the time the word antakarana comes. Por exemplo, nos Upanishads é usado muito a palavra antakarana. Antakarana means it is a fourfold mind, the total mind. Antakarana significa, nos Upanishads, a mente como todo. So, what is its fourfold mind, how it functions, is all explained. These are the small ideas which we should know. É uma mente que tem 4 partes, 4 funções, e como isso funciona, isso nós devemos saber. What is the fourfold mind? It is buddhi, ahankara, chitta, and manas. Mind, intellect, the sense of I, and memory. A mente, intelecto, o sentido de eu e a memória. So then the word jiva is repeated, the word is Brahman is repeated. What does it mean is explained is in these prakarana granthas. O que é jiva, o que é Brahma, isso é explicado no prakarana grantha. And the process to achieve it is explained through different methodologies, sometimes through the idea of 3 bodies, gross, subtle and causal body. E o método de alcançar essa realização é através do estudo dos 3 corpos. Isso é denso, sutil e causal. Sometimes the process is explained through 5 sheets known as Panchakosha. Algumas vezes esse processo é explicado em 5 camadas, chamado Panchakosha. So, first of all, one should know the terminologies and the basic concepts which the Vedanta is speaking about. Primeiramente, a pessoa deve conhecer então a respeito da terminologia e os conceitos básicos que a Vedanta explica. So, Sri Shankaracharya has composed many short treatises called as prakarana granthas to introduce the ideas of Vedanta. Então, Shankaracharya compôs alguns tratados para introduzir essas ideias da Vedanta. So, this Atmabodha is one text which introduces these ideas to us. O Atmabodha é um desses textos. By knowing these elementary ideas, one can really it really helps to understand the Upanishads. Estudar essas ideias fundamentais ajuda realmente a entender os Upanishads. So, the purpose of the Prakarana Grantha is to know the basic ideas of the Vedanta so that we study the primary text called as Upanishads. Então, os prakarana granthas têm a principal finalidade de nos fazer entender os conceitos principais da Vedanta, de forma que a gente possa estudar de forma melhor os Upanishads. Now, as a summary, I shall try to reflect, I shall try to present that what these Prakarana Granthas in a nutshell teach to us. Eu vou tentar explicar resumidamente o que os Prakarana Granthas ensinam. So, these Prakarana Granthas are normally written in simple Sanskrit. Eles são escritos em sânscrito simples. Without any complexity or compound sentences. It is very easy to understand. It is like a definition book, short manual. Não tem frases complexas, é fácil de entender como se fosse um manual curto. Sometimes the teachings of the Prakarana Grantha are direct, which directly points to what ultimate reality is. Por vezes, o ensinamento do Prakarana Grantha é direto, ele aponta o que é a realidade. So, Prakarana Granthas also give various metaphors so that we understand very easily. Nos Prakarana Granthas também tem várias metáforas para entender mais fácil. So, in Upanishads, sometimes abstract and abstruse concepts are used. Os Upanishads usam muitos conceitos, às vezes abstratos. So, but to understand those abstract concepts, first of all, we should know the easy concepts of the Vedanta as explained in Prakarana Granthas. Então, para entender esses conceitos abstratos, os Prakaranas eles ajudam porque eles são mais fáceis. So, in Prakarana Granthas, lot of examples are given to understand them. E são dados vários exemplos que ajudam a entender. Sometimes, Prakarana Granthas provide tools to analyze our one's own experience through an example. Os Prakarana Granthas também nos ajudam, dando-nos ferramentas para analisar a nossa
própria experiência pessoal através de exemplos. They give a step-by-step guidance on the path of the knowledge. Passo a passo, então, eles nos guiam no caminho do conhecimento. Just like holding the hand of the seeker and taking him towards the reality. É como se eles nos segurassem pelas mãos e nos levassem para a realidade. Like a mother holding the child's hand while teaching how to walk. É como uma mãe que ensina o filho a andar. Similarly, Prakarana Granthas easily will make us understand the Vedantic ideas. É assim que os prakarana granthas nos ajudam a entender as ideias da Vedanta. When an example is given, really one feels happy how beautifully an Vedanta idea is presented. Tem exemplos muito bonitos, a pessoa fica feliz de ouvir. So when studying generally any book, we come across many words for which we do not know the meaning of it. Muitos livros que a gente estuda, a gente não sabe o significado de todas as palavras. So to know the words of the meaning, what we do? We generally use the dictionary. Para isso existe o dicionário. So a dictionary contains words which explain arranged in an alphabetical order, which gives the meaning. Está em ordem alfabética. Which gives how to pronounce, how its origin, and how to use it in a sentence. E dá também a origem, como usar numa frase, etc. So to know about a word, we need a dictionary. Então, para conhecer sobre uma palavra, nós precisamos às vezes de dicionário. So Prakarana Granthas are introductory dictionary which helps us to understand Vedantic words. Os prakarana granthas, então, eles servem também como uma espécie de dicionário que nos ajudam a entender os conceitos básicos da Vedanta. Why it is important to understand the meaning of the word, but we should understand because according to that school of thought, what that word means. Nós precisamos entender essa terminologia porque isso vai de acordo com o que aquela escola de pensamento ensina. So these kinds of words in Sanskrit are known as paribhashika shabdas. São palavras em sânscrito. Paribhashika shabda, which is particular to that school of thought, line of thought process. São palavras que são particulares a uma escola de pensamento específica. Why it is needed? Because it helps us to understand the teachings in a right way. É preciso entender essas palavras porque ajuda a gente a entender o ensinamento de uma maneira correta. The aim is to avoid the wrong interpretations. Isso faz com que a gente evite interpretar de forma errada. So one example to give. In Bhagavad Gita there is a verse called as Uddhared Atmanatmanam Natmanam Avasadet. In this verse, Atma word is used many times. Tem verso no Bhagavad Gita em que a palavra Atma é usada muitas vezes. So there, every time the word Atma is used, the meaning is different. Mas cada vez que a palavra Atma é usada, o significado é diferente. Atma sometimes it means this body also. Algumas vezes significa até esse corpo. Atma it means sense organs also. Órgãos dos sentidos também. It also means mind also. E também mente. Why it is so? Sometimes Atma means the real inner pure divine self. E às vezes o Atma se refere ao ser interno puro. Because by identification of the I with the body, the Atma is called as the body. Pela identificação do Atma com o corpo é chamado o Atma é chamado corpo. The I identified with the sense organs is also called as Atma. O eu, identificado com os órgãos dos sentidos, também foi chamado naquele verso de Atma. Similarly, I identified with the mental thought process is also called as Atma. E o eu, identificado com os processos mentais, também foi chamado de Atma. When I is free of all these limitations of the body, of the sense organs, of the mind, and I in its pure essence is called as the innermost self. E o eu, quando ele é liberto de qualquer identificação com o corpo, a mente e os sentidos, ele é o eu que se identifica com o ser interno puro. So why it is very important to understand how a word is being used in the Upanishads. Por isso que é importante entender como que uma palavra está sendo usada nos Upanishads. So Prakarana Granthas helps us to understand the terminology, a particular word in a correct way. Por isso que os prakarana granthas nos ajudam a entender a terminologia, o uso das palavras de uma maneira correta. They explain the key concepts of the Vedanta. E explicam os conceitos chaves da Vedanta. Why? They help us to understand the Upanishadic teachings better and easily. E ajudam a gente a entender os ensinamentos dos Upanishads mais fácil. So this is the aim of the Prakarana Granthas. É essa a função então das escrituras chamadas prakarana granthas. Okay.
Now, what are the key concepts discussed in the Prakarana Granthas? Quais são os conceitos chaves dos prakarana granthas? Generally, to sum up, there are 6 concepts which are generally discussed. Existem 6 conceitos que são geralmente discutidos. One is, what is the supreme reality, supreme self, called as Brahman? O primeiro, o que é a realidade suprema chamada Brahman? So, about the supreme self, what is its nature, is discussed. O que é esse ser supremo? Qual é a sua natureza? É isso que é discutido. Second point is, who is this individual self, called as Jiva? O segundo ponto discutido é o que é esse ser individual chamado de Jiva. Third is, what is the reality of the Jagat, which is visible to our sense organs? O terceiro é qual é a realidade do universo chamado Jagat, que é visível para os nossos olhos. So, fourth idea I discuss about what is the nature of the bondage, what is ignorance, bandhana. A quarta ideia é qual é a natureza da nossa ignorância, chamado bandhana. So, fifth it talks about what is the nature of self-realization, experiencing that unitary consciousness known as Atma Sakshatkara. O quinto conceito fundamental é qual é a natureza dessa realização do ser, chamado de Atma Sakshatkara, self-realization. Autorrealização. And what is its fruit to us? E quais são os seus benefícios? Quais são os seus frutos? So, sixth idea which it explains is what is the practice to realize this self? O sexto conceito é quais são as práticas para realizar esse ser. So means what are the modes of sadhanas one has to take up to realize the self? Quais são os tipos de prática espiritual que a pessoa tem que fazer? So this is the generally 6 themes which is being discussed. Esses são os 6 temas principais dos prakarana granthas. Any idea which comes in the prakarana granthas, we can categorize in these 6 themes. Qualquer ideia que surge nessa escritura, nós podemos encaixá-la em um desses 6. By categorizing these 3 things, it is very easy for us to understand what scripture is talking about. Separar dessa forma ajuda a gente a entender melhor. So there is a standard definition of what prakarana grantha means. Existe uma definição padrão do que é prakarana grantha. It is like this: Shastraika desha sambandham shastra karyantare sthitam ahu prakaranam nama shastra bheda vichakshanaha. Means prakarana is like a digest that concerns itself with a certain kind of discipline. Digest is like a guide, manual. É como se fosse um manual que contém certas disciplinas. It does not explain everything about Vedanta, but a certain discipline it definitely explains. Não fala tudo a respeito da Vedanta, mas explica certas disciplinas. What is necessary to understand the Upanishads, everything is being taught in the Prakarana Grantha. O que é necessário para se entender os Upanishads, isso é ensinado nos prakarana granthas. Through these disciplines, through understanding these certain disciplines, it is easy to understand the Upanishads. Ao entender essas disciplinas específicas, fica mais fácil entender os Upanishads. So, Atmabodha is a short treatise which contains about 68 verses. Atmabodha tem 68 versos. So, it is known as Prakarana Grantha, written by Adi Shankaracharya, which propounds Advaita Vedanta. Shankaracharya que escreveu, ele propôs a Advaita Vedanta. So, whenever Prakarana Grantha means, it is a supporting text which is meant to understand the Upanishads. É um texto auxiliar dos Upanishads. What are the main source of Upanishads? It is the 3 primary texts: Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. Quais são os textos primários da Vedanta? São os Upanishads, Bhagavad Gita e os Brahma Sutras. Prakarana Grantha is a supporting text. What are the main 3 texts? It is Brahma Sutra, Bhagavad Gita and Upanishads. O Prakarana Grantha é apenas um texto auxiliar. Os principais são os Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutras. These 3 texts are known in Sanskrit as Prasthana Traya. Esses três textos primários são conhecidos como sendo Prasthana Traya. Prasthana means the way, Traya means 3 ways. Prasthana significa o caminho, Traya 3, então são 3 caminhos. So means 3 texts which describes about the ideas to understand about the supreme reality. São 3 textos que explicam as ideias com as quais se entende a realidade suprema. These 3 are the basic authoritative texts and form the foundation of the Vedanta. Esses textos são a fundação da Vedanta.
Upanishads are known as Shruti Prasthana because it is transmitted from generation to generation through hearing. Os Upanishads são conhecidos como Shruti Prasthana, porque são transmitidos por via oral, geração em geração. Okay, Shruti means through hearing. Shruti significa pela audição. So Brahma Sutra is known as Nyaya Prasthana because it is Nyaya means logic. Very logically the Vedantic authority is being established. Os Brahma Sutras são conhecidos como Nyaya Prastaya porque Nyaya significa lógica. Então os textos da Vedanta são apresentados nessa escritura de maneira lógica. By understanding Brahma Sutras, one can easily ascertain intellectually how it is very well established, even through logic, reasoning, rational. Estudando esse texto, então, a pessoa entende, é possível entender de forma racional, lógica, a respeito desses conceitos da Vedanta. So third is the Bhagavad Gita taught by Lord Krishna. Since it is a part of the Mahabharata, it is called as Smriti Prasthana. O terceiro é o Bhagavad Gita. Uma vez que ele é parte do Mahabharata, ele é chamado de Smriti Prasthana. Because it is taught by Lord Krishna. Ensinado pelo Senhor Krishna. So Upanishads are really the main source of Vedantic ideas. Os Upanishads são, sem dúvida, a principal fonte das ideias vedânticas. So these Upanishads are called as Apaurisheya Grantha, which is not written by human intellect. Os Upanishads também, as pessoas chamam eles de Apaurisheya Grantha, que é aquele que não é ensinado por seres humanos. So Apaurisheya means that which is not a product of human intellect. Aquilo que não é produto do intelecto humano. Because it is a vast teachings of sacred knowledge concerning about the eternal spiritual values. São conceitos vastos que têm a ver com o conhecimento eterno. The knowledge of the supreme truth is revealed to the rishis. O conhecimento da realidade suprema foi revelado para os rishis in the depths of their deep meditation. E meditação. How? In the form of the mantras. Na forma dos mantras. So the rishis are called as mantra drashtas. These Upanishadic teachings have been visualized by the rishis in the depth of their meditation. Os Upanishads são conhecidos então como mantra drashas. Eles foram revelados para esses rishis em meditação. For this sake, they are called as Apaurisheya Grantha. It is not a product of human intellect. Por isso que eles são chamados de Apaurisheya Grantha, porque eles não são produtos do intelecto humano. Because it is the realization of the rishis of these mantras. É uma realização dos sábios, dos mantras. So the Hindu religious tradition gives highest authority to these Vedas. A religião hindu então dá a maior autoridade aos Vedas. For centuries, the Vedic teachings have been handed down to generation through the oral tradition. Por muitos séculos, esse ensinamento vem sendo transmitido de forma oral, uma tradição oral. So by Upanishadic teachings, the Vedic teachings are known as Shruti, which is transmitted through heard. São conhecidos como Shruti, que é aquilo que é transmitido de forma pela ouvindo, né? So the Upanishadic teachings is known as the teachings of the Vedanta. Os Upanishads são o Vedanta. So while this prakarana grantha is the Paurisheya Grantha because it is written by Adi Shankaracharya to explain. Mas os prakarana granthas, eles podem ser chamados de Paurisheya Grantha porque eles foram na verdade escritos por Shankaracharya. So the three main primary source of Vedanta is Bhagavad Gita, Brahma Sutra and Upanishads. Os textos principais da Vedanta são os Upanishads, o Bhagavad Gita e os Brahma Sutras. To understand these texts, supporting texts like Atmabodha are written. Para como auxiliar a esses textos principais, o Prakarana Grantha, como o Atmabodha, foi escrito. So, there are three types of works of Shankaracharya can be categorized. Existem três tipos de obras que Shankaracharya escreveu. So he has written bhashyas, known as commentaries on these three primary texts. O primeiro tipo é chamado Bhashya, que é um comentário dele para esses textos primários da Vedanta. Second, to explain the basic Vedantic ideas, he has written supporting text known as prakarana granthas. E depois ele escreveu textos auxiliares para explicar ideias básicas da Vedanta, conhecido como Prakarana Grantha. Third type is he has written various stotras, devotional hymns.
E ele escreveu também um outro tipo de escritura são stotras, que são hinos de versos. So Adi Shankara's works can be categorized into three. One is commentaries, another is supporting text, third one is devotional hymns. Então, as obras completas de Shankaracharya podem ser categorizadas em três. O primeiro é o comentário sobre os textos primários, né? O segundo é os textos auxiliares, e o terceiro são os hinos, né? Os stotras. So prakarana granthas are elementary texts. Os prakarana granthas são textos elementares. So now coming to the importance of this Atmabodha. Qual é a importância do Atmabodha? So Atmabodha contains only 68 verses. 68 versos. All of them are written in a meter called as Anushtup Chanda. Eles são escritos numa métrica específica. They are all written in simple Sanskrit. E escritos num sânscrito muito simples. Every important idea of the Vedanta is clarified. Cada ideia importante da Vedanta é clarificada. And it is clarified through an example. E é clarificada por meio de um exemplo. So for every idea, there is an example given, which is very easy for us to understand. Para cada ideia existe um exemplo que para nós é fácil de entender. It is like understanding idea through a story. É como entender uma ideia por meio de uma história. So everybody likes to listen to the stories. As pessoas geralmente gostam de histórias. So through stories, we understand an idea. Porque é fácil de entender as ideias. But here, about Vedanta, Acharya Shankara has given various examples to understand the Vedantic idea. Aqui também Sri Shankaracharya deu vários exemplos para entender essas ideias da Vedanta. So this is the uniqueness of this text known as Atmabodha. É um texto único, então, muito especial, conhecido como Atmabodha. Almost all the slokas has got examples. Cada um dos versos, quase todos eles, têm exemplos. So with this example as a basis, we can multiply into 10 examples of similar types. Usando cada um desses exemplos, é possível a gente multiplicar para outros exemplos. We can utilize a modern examples to explain the Vedantic idea to the modern times. Podemos usar exemplos que condizem com a nossa época atual. So if this Atmabodha verses are learnt, it is very easy to understand the Vedantic ideas. Fica mais fácil de entender as ideias da Vedanta, então. Because these verses are very short and it will help in our understanding of ourselves and of Vedanta. Porque são textos curtos que nos ajudam a entender a respeito de nós mesmos e a respeito da Vedanta. There are around 40 prakarana granthas which are attributed to Adi Shankara. Existem 40 textos chamados prakarana granthas que são atribuídos a Shankaracharya. So one among them is Atmabodha. E um deles é o Atmabodha. So it consists of 68 verses. 68 versos. As the name suggests, Atma means self, Bodha means knowledge. It talks only about self-knowledge. Atma significa o ser e Bodha é conhecimento. Então é o conhecimento do ser. It talks only about ourselves, our real self. Fala a respeito do nosso ser verdadeiro. So, what are let us have a brief overview of this text. Vamos ter um breve sumário a respeito desse texto. First, it talks about the qualifications of the student. Primeiramente, ele fala sobre as qualificações do estudante. To study, to attain the liberation, which is the goal of the Vedanta, to realize that unitary consciousness. Para alcançar a liberação, ou seja, alcançar aquela consciência da unidade. So the text begins with what are the qualifications necessary? O texto então começa com quais são as qualificações necessárias. Next. So second is it talks about the knowledge. It asserts knowledge is important. O segundo, ele afirma que a respeito do conhecimento em si. Do quão importante é o conhecimento. Knowledge alone will bring liberation. It asserts it. Ele afirma então que o conhecimento, só o conhecimento é que vai trazer a liberação. So only knowledge can bring liberation, nothing else. Is what the assertion is about. Ele explica, ele afirma então que apenas o conhecimento é que pode trazer a liberação e nada mais. So the example given is, it is the fire which is the cause for the cooking of the food. Ele dá um exemplo dizendo que é como um fogo, que é a causa de se cozinhar os alimentos. Fire is the direct cause for the cooking of the food. O fogo é a causa direta para o cozimento dos alimentos. All other, like utensils, waters and whatever else is used, it is only secondary. If fire is not there, cooking will not happen.
Todos os outros utensílios da cozinha são secundários. So all secondary are needed. Only fire is the primary cause to cook the food. Os secundários são necessários, mas o principal, o primário, é o fogo. So similarly, for attaining the liberation, knowledge is the important. All our devotional practices are all meant to achieve the purification of the mind, prepare the mind for the highest knowledge. Então, o que quer dizer é que é apenas o conhecimento que é o principal. Todas as outras práticas devocionais são apenas para purificar a nossa mente e para alcançar esse conhecimento. Okay, it brings about the capacity, it generates a force within our mind for the understanding of the highest knowledge. What generates? Means it brings about a mind becomes so able, a force, that it is capable of understanding the higher reality. A mente se torna então capaz de entender a realidade suprema. So final liberation happens only through knowledge is the idea which is presented. Então, a ideia apresentada é que o conhecimento, a liberação finalmente é trazida apenas pelo conhecimento. So third, it describes about the nature of the Jagat as mithya, means it is transient in nature. O terceiro, ele fala a respeito da natureza do universo, o Jagat, como sendo algo transitório por natureza. Next, it goes on describing about the individual self in two formats, through the path of 3 bodies and through the path of 5 sheets. Depois começa a falar a respeito da natureza do ser individual, explicando a respeito dos 3 corpos e das 5 camadas. So then proves that Atman, our real nature, is totally different from these 3 bodies or these 5 sheets. It proves it. E finalmente prova, sem dúvida, de que nossa essência é diferente tanto desses 3 corpos quanto dessas 5 camadas. What are the 3 bodies? It is the Sthula Sharira, Sukshma Sharira and Karna Sharira. Gross body, subtle body and causal body. Its characteristics, its nature is described through examples. O que são esses 3 corpos? São os corpos denso, sutil e causal. A característica desses corpos é descrita na escritura por exemplos. So, next is, what are these 5 sheets which we have? First is Annamaya Kosha, which is the food body, which is physical body, which is visible to us. Depois, explicando ainda a respeito da nossa natureza individual, ele explica através de 5 camadas. A primeira camada seria Annamaya Kosha, que é a camada densa. Second body is Pranamaya, vital force, a subtle energy where our breathing comes and goes. This is the second sheet of body. A segunda camada é onde o nosso prana vem e vai. So third one is Manomaya, where Antakarana, fourfold mind functions. O terceiro é a camada mental, onde funciona o Antakarana, que é composta de 4 partes. Fourth one is called as Vijnanamaya Kosha, which means the intellect, the intuitive and the wisdom body. A quarta camada é chamada Vijnanamaya Kosha, que é a camada do intelectual, a camada wisdom body. O corpo da sabedoria. Where the intuitive aspect, the insights arise, that sheath is called as Vijnanamaya Kosha. Onde surgem os aspectos intuitivos, isso é chamado Vijnanamaya Kosha. See, the fifth sheath is known as Anandamaya Kosha, which is a bliss body, which we all feel joyful. A quinta camada é chamada Anandamaya Kosha, que é a camada da bem-aventurança, onde se sente a bem-aventurança. This in our deep, profound sleep, we all feel joyous. That is the Anandamaya Kosha. É a camada em que no sono profundo o indivíduo sente felicidade. So, in this way, the nature of these 5 sheets has been described. Dessa maneira, a natureza dessas 5 camadas foi descrita. Finally, it proves that Atman is different from all these sheets, all these 3 types of bodies. Finalmente, prova que o Atman é diferente tanto dessas 5 camadas quanto dos 3 corpos. After all this description, then it explains the process of meditation according to Vedanta. Depois de toda essa explicação, explica a respeito do processo de meditação de acordo com a Vedanta. That is meditation of the Atman. Que é a meditação no Atman. Generally, what is the methodology of the Vedanta? It is Shravana, Manana, Nididhyasana. About first hearing about the scriptures, then reflecting upon the teachings, then meditating upon them.
A metodologia da Vedanta, nesse sentido, é chamada Shravana, Manana, Nidhyasana. Ou seja, primeiro se ouve sobre esses ensinamentos, depois se reflete profundamente e depois medita. So here it describes the process of meditation on the Atman, how one should do it. E aqui ele descreve o processo de meditação no Atma, como a pessoa deve fazer isso. Finally, it ends with the description of the identity of the individual soul with the Supreme Self. Finalmente termina com a identidade da alma individual com o Ser Supremo. And the state of the liberated soul. E o estado de liberação. To summarize, first it describes about the qualification of the aspirant. Para resumir de novo, primeiramente ele fala sobre as qualificações necessárias do aspirante. Then it asserts that the gnana is the cause for the liberation. Depois afirma que o conhecimento, jnana, é a causa para a liberação. Then describes the world as transient, as mithya. Depois descreve o mundo como sendo transitório. Then analyzes the individual self through the 3 bodies and the 5 sheets. Depois analisa o ser individual através do ponto de vista dos 3 corpos e das 5 camadas. And proves that Atman is different from these. E prova finalmente que o Atma é diferente deles. So fifth, it explains the process of meditation on the Atman through the method of Shravana, Manana, Nidhyasana. Depois explica o método de meditação, de acordo com a Vedanta, que é um método que tem Shravana, Manana e Nidhyasana. Finally, it ends with the description of the identity of the individual self with the Supreme Self. Finalmente, termina com a explicação da identidade do ser individual com o Ser Supremo. So this is the brief overview what Atmabodha is going to teach to us. Esse é um pequeno sumário a respeito do que o Atmabodha vai nos ensinar. Okay. Prakarana Grantha means a very short treatise which explains the Vedantic concepts. Prakarana Grantha é um texto então pequeno que explica os conceitos da Vedanta. It is meant to support to help us understand the Upanishadic teachings. É um auxiliar para se entender os textos dos Upanishads. So it is a elementary supporting text. É um texto auxiliar. So these Prakarana Granthas are of 2 types. Os Prakarana Granthas então são de 2 tipos. So there are 2 types of Prakarana Granthas. Existem 2 tipos de Prakarana Granthas. Some texts are studied so that it helps us to understand the Upanishads. Alguns desses textos Prakarana Granthas são estudados para nos fazer entender os Upanishads. They teach the Vedanta in a simple manner. E ensinam a Vedanta de uma maneira simples. In these texts, they avoid all elaborate arguments. Evitando argumentos. So, for example, this Atmabodha is one text. Tattvabodha is another text. O Atmabodha e o Tattvabodha são assim. Viveka Chudamani, Atma, Anatma, Viveka, and all these texts are to be studied before, so that it helps us to understand Upanishads. Viveka Chudamani também é um deles, que ajuda a entender os Upanishads. Okay. Second types of texts are studied after Upanishadic studies. Agora, existe um outro tipo de texto que são estudados depois do estudo dos Upanishads. Why those texts are studied after Upanishads? It is only to stabilize in the Upanishadic understanding. Porque são textos que ajudam a gente a nos estabelecer nos ensinamentos dos Upanishads. So, one who is capable of understanding the Upanishads, after the Upanishadic understanding, these types of granthas are studied. Então, aquele que é capaz de entender os Upanishads, ele estuda esse tipo de Prakarana Grantha depois do estudo dos Upanishads. What is the reason? It is only to stabilize oneself back into the Upanishadic teaching. Para ele se estabelecer no ensinamento dos Upanishads. In these texts, lot of arguments are involved. Nesse tipo de texto são envolvidos vários tipos de argumentos. Every Upanishadic idea is being questioned. Cada ideia dos Upanishads é questionada. Other systems of philosophies will come and argue. E entra também outros sistemas de filosofia na argumentação. Other interpretations of Vedanta are accepted, challenged and argued and resolved. Outras interpretações da Vedanta são desafiadas e argumentadas para se resolver a questão. What is the purpose? It is only to stabilize in the Upanishadic teaching. Qual o propósito de tudo isso? É para se estabelecer nos ensinamentos dos Upanishads. Eventually, through a well-argued process, all other systems of philosophies are rejected. Através de um processo de argumentação, então os outros sistemas filosóficos são
superados. And one gets established in one's line of thought. E a pessoa se estabelece na sua própria linha de pensamento. So some prakarana granthas are of two types. Some are studied before, some are studied after. Então, os prakarana granthas são geralmente dois tipos. Uns são estudados antes, outros são estudados depois do estudo dos Upanishads. So the some of the texts which are studied after Upanishads, example are Ishta Siddhi, Advaita Siddhi, Brahma Siddhi. Esses três que o Swami citou são estudados depois do estudo dos Upanishads. There are many other texts also which are studied. E outros textos também. So to wind up, Atmabodha is a short text. O Atmabodha é um texto curto, containing 68 verses. 68 versos. It is a supporting text meant to assist to understand Upanishadic texts. É um texto auxiliar para se entender os Upanishads. It is written by Adi Shankaracharya. Escrito por Shankaracharya. Every important of the Vedanta idea is clarified. E tem ensinamentos importantes da Vedanta ali. The uniqueness is all the ideas are clarified through an example. As ideias são clarificadas através de exemplos. Almost all slokas have got an example. Os versos, quase todos eles, têm exemplos. So with this as an introduction into the Atmabodha, so I conclude today's talk. Vamos concluir então a palestra de hoje com essa introdução que foi dada ao texto Atmabodha. Possa o Senhor que a meta de toda a adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvagneshvaro Harihi Tasmin Tushte Jagattushtam Prenite Prenitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Namaste.